Chegou o tempo... Opa, agora sim. Chegou o tempo de reconstruir. Deus tem falado conosco sobre reconstruir, sobre o tempo de reconstrução. E todos nós, em alguma área, em alguma instância, necessitamos de reconstrução de Deus. Em nós, através de nós, em algum canto das nossas vidas. E Deus insistentemente, graciosamente, quer dizer para você, quer lembrá-lo, quer me lembrar de que Deus tem planos grandiosos para nós. Planos de restaurações. Qual é a área na sua vida? Ou quais são as áreas na sua vida? Quais são as áreas na vida das pessoas que você ama? Quais são as áreas da nossa igreja? Quais são as áreas da nossa cidade, o nosso estado? Quais são as áreas do mundo que precisam de restauração? Você e eu somos tão impotentes, somos tão pequenos, tão limitados diante de tão grande desafio do viver e de enfrentarmos tão grandes lutas e dificuldades que acontecem nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Mas Deus é grandioso. O amor de Deus não encontra limites. E é exatamente dentro de tudo isso que Deus quer continuar falando conosco. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar contigo através de sua palavra. Peço ao Senhor para usar a minha vida pela misericórdia, pela graça dEle, e vamos à palavra de Deus ouvi-lo. Senhor, nós precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz. Por favor, Pai, tire toda distração. Por favor, Pai, tire toda inquietação. Por favor, ó Deus, haja nas nossas mentes, nos nossos corações, em todo o nosso ser, para que a palavra fale conosco. Não permita que nós venhamos pensar a respeito daquilo que vamos ouvir em outras pessoas, mas que possamos pensar em nós, naquilo que o Senhor intenciona para nós, nas nossas vidas, nos nossos corações e também através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, cura-nos com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, restaura-nos com o poder da Tua palavra. Também precisamos ser exortados, também precisamos ser redirecionados, e opere em nós então toda a reconstrução que o Senhor nos dá o privilégio de viver e experimentar em Ti, em Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós Te suplicamos. Amém, amém. Quem aqui enfrenta algum tipo de oposição na sua caminhada com Deus? Quem aqui já enfrentou algum tipo de intimidação? Deus tem planos, Deus tem projetos para a sua vida, através da sua vida, na sua família, nos ministérios que você está envolvido, na sua relação com a sociedade, na sua relação com o ambiente político, com o ambiente escolar, com o ambiente de desfrute, sei lá, nas mídias sociais. Quem aqui já sentiu em algum momento, ou está sentindo hoje, se sente intimidado? Às vezes eu me sinto intimidado quando eu assisto seriados. Eu gosto de assistir seriados. Nós pastores saímos dos cultos normalmente como se uma seringa tivesse drenado todas as nossas energias. E às vezes a gente precisa se recuperar e distrair um pouco a cabeça. A gente ama, né? Deus coloca um amor pela igreja de Cristo, pelas pessoas, e às vezes a gente vai absorvendo isso como se nós fôssemos alguma coisa. Mas o pregar a palavra, o falar a verdade de Deus, e tudo isso realmente muitas vezes nos drena. E eu corro lá para um seriado e gosto de, quando é possível, assistir ali um episódio de uma série. E às vezes eu fico intimidado, eu fico provocado, eu sou acusado com as coisas que eu vejo no ambiente das mídias. Eu não gosto muito de Instagram, não gosto muito das redes sociais que as pessoas usam, não tenho muita paciência com isso, mas é necessário. E aí quando a gente vai ver alguma coisa, isso às vezes também me intimida, me afronta, me acusa. Eu também gosto muito de teatro. E esses dias eu fiquei até consolado depois de ouvir algo que meu amigo me falou, né? Ele, hoje esposa, na época não era esposa, os pais dela foram num teatro e passaram também por uma situação extremamente constrangedora, um teatro de categoria
infantil não, mas de uma idade liberada ali a partir de 10 anos de idade, e pessoas nuas no teatro, e eu e a Thalita já passamos por isso depois de casados 2 vezes. Eu acho que depois disso acabei que desanimando, nunca mais fui em teatro, né? Eu fiz um ano de teatro, gosto de teatro, gosto de encenação, mas eu me sinto afrontado, eu me sinto acusado, eu me sinto humilhado quando eu estou nesses ambientes e a palavra de Deus é ridicularizada, Deus é tratado como se fosse um animal. Aliás, nem um animal merece desprezo e desrespeito, quanto mais um ser humano, quanto mais Deus. Eu não sei qual é o ambiente que você tem sofrido algum tipo de afronta. Eu me lembro também de ter ido em um stand-up com a Thalita, de pessoas conhecidas, e o stand-up estava muito legal, e um tempo de descontração gostosa. Chegou no momento que eles fizeram uma sátira contra a pessoa de Deus, e naquele momento a minha vontade era gritar, era sair daquele lugar, e acabou com a minha noite. A Thalita estava linda, toda produzida, a gente ia jantar, e eu fui, mas eu fui com uma tristeza, com uma angústia, com um aperto dentro do meu coração. E às vezes a gente não percebe o inimigo se levantando contra as nossas vidas. Às vezes a gente não percebe o sistema maligno de Satanás entrando nas nossas mentes, entrando no nosso ambiente igreja, entrando no nosso ambiente político, entrando no nosso ambiente escolar, entrando em todas as áreas, através das mídias, através das reflexões, através do poder, da direção. Talvez você não viva isso, porque não está percebendo, porque não está olhando. Talvez você não viva isso porque você vive algum tipo de confrontação, de acusação, de intimidação na sua própria vida, dentro de casa talvez, com seu cônjuge, com seus filhos, talvez com sogro, sogra, outros parentes. Talvez você viva isso de forma tão intensa dentro da igreja com alguém, talvez você viva isso de forma tão intensa em outros ambientes, que você não percebe esse levante do inimigo de forma tão grandiosa em outros ambientes. Mas a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu sentimento diante de afrontas, diante de intimidações, de quem Deus é, da obra de Deus, de aonde você está inserido, em quem Deus te chamou para ser, em quem Deus te chamou para ser e, sendo aquilo que Ele te chamou para ser, fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. A palavra de Deus, ela vem exatamente nas áreas e nos cantos onde nós precisamos ser amparados. E aí eu quero lhe fazer ainda uma reflexão. Seja qual for o seu inimigo, seja qual for o inimigo que se levanta contra o projeto de Deus de reconstruir a sua vida em Deus, a sua história em Deus, a sua história através de tudo aquilo que Deus está fazendo. Seja qual for o seu inimigo, seja ele alguém, seja esse inimigo alguma coisa, seja esse inimigo você mesmo, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades. Há em Deus e há na palavra de Deus recurso, esperança, há tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar isso. Não batendo e não destruindo as pessoas que às vezes estão no processo de tudo isso que está nos acontecendo, mas batendo contra o inimigo, batendo contra Satanás e contra as estratégias de Satanás que afronta Deus. E quando afronta Deus, afronta pessoas como eu e você. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ontem, no culto de jovens, nós estudamos sobre isso. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, nós temos essencialmente em nós a imagem e semelhança de Deus. Nós temos o valor essencial, intrínseco em nós, por aquilo que somos em Deus. E isso ninguém pode roubar de nós. Então, quando você for ouvir aquilo que esta pregação diz, eu quero te desafiar. Nós vamos ler o texto bíblico depois dessa frase que eu quero concluir. Eu quero te desafiar a pensar em você. Você será profundamente tentado a pensar em alguém. E Deus está falando com você. Deixa Deus falar com o outro. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você. E Deus tem coisas grandiosas para nos ensinar. Normalmente quando nós somos intimidados, normalmente quando nós somos afrontados, normalmente quando nós somos humilhados, seja em qual instância for, seja ela política, seja no ambiente escolar, seja nas mídias sociais, seja na igreja, em casa e etc. Seja qual for, a gente tende a olhar o inimigo outro, a gente tende a olhar o inimigo como uma pessoa. Mas Deus está querendo nos mostrar algo muito maior que está por detrás de tudo isso. E também revelar os nossos corações, nossos sentimentos, nossas vontades, nossas intenções. E nos purificar neste processo. E então completar a boa e grande obra que Ele começou a construir em nós e através das nossas vidas. Se você não ouviu as outras pregações, você possivelmente não sabe ou não se lembra de
que está acontecendo aqui em Neemias? Hoje nós estamos estudando o capítulo 6, eu peço que você já abra sua Bíblia no capítulo 6 de Neemias, mas eu quero te dizer que o que acontecia ali na situação do povo de Israel, é que o povo de Israel virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus. Quando o relato aqui de Neemias começa a nos falar a história, a situação que Deus intenciona fazer na vida deles, eles haviam passado por um período de terríveis situações, eles tinham sofrido, eles tinham perdido suas liberdades, seus recursos, muitos deles haviam até perdido pessoas, mas Deus estava intencionando restaurá-los. Tudo que eles viviam era desgraça e perda consequente de virar as costas para Deus e fazer as suas próprias vontades. Mas no meio de toda a desgraça, no meio de toda a situação terrível de viverem escravizados tanto tempo, Deus levanta Neemias, um homem como eu e você, um homem totalmente limitado como eu e você, mas alguém que Deus quis usar, e alguém que deixou ser usado por Deus. E então esse homem de Deus percebe a situação que o povo está vivendo e coloca-se diante de Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, pedindo que o Senhor haja e que o Senhor reconstrua os muros. Para aquelas cidades era extremamente importante, muros que as protegiam dos seus inimigos, dos exércitos inimigos, dava segurança, permitia que aquilo que eles tinham era protegido, e tudo aquilo que Deus queria fazer nas suas vidas e através das suas vidas. É possível que em áreas das suas vidas os muros estejam desconstruídos, talvez no seu casamento, talvez no relacionamento com seus filhos, talvez numa área, talvez na outra, precisando de reconstrução. E é exatamente aí que Deus vem dizer para você: quem faz a obra sou eu. Quem faz a obra sou eu. Deus vai levantar Neemias, e talvez o Neemias dentro da sua casa é você. Deus vai levantar Neemias, e talvez dentro da igreja o Neemias será você. Dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente político, dentro do ambiente geral, como as mídias sociais, ou qualquer outra mídia, Deus tem nos levantado. Antes de ler o capítulo, eu quero fazer um resumo com vocês daquilo que nós já vimos, e nós temos aqui. Nós temos no capítulo 1, Deus nos convidando, nos chamando a mover-se em oração e ação. Foi isso que este homem de Deus fez. Ele viu uma situação caótica e ele cruzou os braços e ficou observando. Está tudo destruído, esse povo rebelde, vamos fazer nada, não tem não, estou bem aqui, estou confortável. Estão assim porque quiseram. Não. Esse homem olhou a situação e ele se compadeceu da realidade que eles estavam vivendo, e ele foi em ação primeiro diante de Deus. Deus, tenha misericórdia, olha a situação do teu povo, olha a situação que eles estão enfrentando, tenha misericórdia. E em oração e ação ele se colocou nas mãos de Deus. Depois ele levantou estratégias para a reconstrução. Nós, povo de Deus, às vezes somos muito relaxados, somos relapso com o reino de Deus e com a obra de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas em Neemias, ele foi capacitado por Deus, nós vemos isso no capítulo 2, e dedicado, ele criou estratégias, e ele foi usado por Deus. E aí vai pensando em tudo que Deus já tem te lembrado daquilo que nós estudamos. Depois nós aprendemos a importância de nos mobilizarmos, a que cada um faça a sua parte. Eu não posso carregar todos os tijolos sozinhos. Cadê a Bia? A Bia acho que já foi para o Ministério Infantil, né? A Bia do Lucas e da Letícia. Eu peguei acho que 2 blocos desse daqui, vim para cá, e ela estava aqui, e ela: pastor, quer que eu te ajudo? Só estava ela aqui, o pessoal do louvor, ela já veio aqui, me ajudou a arrumar, e é exatamente isso. Deus deseja que nós motivemos, encorajemos, mobilizemos outros, é o que o capítulo 3 nos ensinou. No capítulo 4, enfrente a oposição no Senhor, a oposição da obra e daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, é algo que surge em todo o tempo. E a gente precisa lembrar que quem é soberano é Deus, e muitas vezes Ele permite isso, para nos moldar, nos capacitar. No capítulo 4, essa oposição começa, ela se desenvolve em uma característica mais específica no capítulo 4, depois como uma injustiça social no capítulo 5, que também eram oposições, e aí então nós vamos hoje para o capítulo 6, supere a intimidação. Vamos ler esse capítulo juntos. Vamos lá, me acompanha aí, por favor. Me disseram que depois dos 40 anos eu ia ter que usar óculos. Fiz 40 e não consegui ler mais a minha mini Bíblia. Então hoje eu trouxe meu dispositivo com uma letra bem maior para ler um pouquinho melhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem:
venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Uma pequena pausa, gente. A gente precisa entender que esses nomes que estão convidando Neemias para se encontrar, na verdade, são inimigos. Inimigos do povo de Deus, inimigos da obra de Deus. E eles chamam ele, então, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho. Preste atenção no perigo que acontece. Vou continuar. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Parece até insensível, parece até deselegante a atitude de Neemias. Mas quando nós estamos focados em Deus, a gente sabe o que a gente deve fazer. Versículo 5. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão construindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, esta informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Verso 8. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancando portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me, desacreditando-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estavam tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Euel. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara. O seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Beraquias. Até ousaram elogiá-lo na minha presença e iam contar-me o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Vocês percebem o quanto de intimidação há nessa história? Vocês conseguem perceber a insistência de quantas vezes o inimigo do povo de Deus, o inimigo da obra de Deus se levanta e tenta intimidar e tenta parar a obra de Deus? Vocês conseguiram ver a gravidade disso? Vocês conseguiram ver a sagacidade, a malignidade de um plano muito bem elaborado para destruir a obra de Deus e aquilo que Deus estava fazendo? Será que nós estamos atentos? Será que nós estamos percebendo a obra de Deus contra as nossas vidas, contra os nossos cônjuges, nossos filhos,
a igreja do Senhor, os ministérios da igreja, nosso estado, nossa cidade, nosso país. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque às vezes, como crentes, nós deixamos de ser sábios. E isso não tem nada de bom. Na verdade, a ingenuidade excessiva é um mal, é uma desgraça. Nós precisamos abrir os nossos olhos e nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Deus nos chama a isso. Esse é o momento da gente orar, esse é o momento da gente perceber as coisas que estão acontecendo e permitir que Deus, então, ilumine as nossas mentes com a sua palavra. Somente na leitura desse texto bíblico, eu quero lhe perguntar, quantas coisas aqui Deus já falou com você, Deus já trouxe à sua mente, que talvez você esteja enfrentando, talvez você esteja vivenciando, mas você olha para tudo isso como se fosse uma luta tua contra alguém, tua contra um sistema, tua contra uma situação específica, e não consegue perceber a malignidade do inimigo por detrás de todas essas coisas. Talvez você, como eu, às vezes pensa assim, bom, já enfrentei um levante, já enfrentei 2, já enfrentei 3, talvez do meu próprio coração com Satanás, talvez com as pessoas, talvez com a política, talvez com a escola, talvez com as mídias, talvez com a cultura, enfim. E aí eu penso, acho que já está tudo bem. E aí Deus em sua palavra vem nos alertar. Quantas vezes os inimigos tentaram intimidar Neemias e o povo de Deus em sua obra de reconstrução? Inicialmente, quantas vezes foram? 4 vezes. Mas vocês perceberam que depois da 4ª houve mais uma? E depois dessa 4ª, o que aconteceu? A reconstrução estava lá, tentando, e eles já chegando mais perto da conclusão, mais perto do fim da reconstrução, mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Depois de 4 vezes de intimidação, houve uma outra intimidação, os muros já estavam quase prontos. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que o inimigo faz muito bem, distorce a verdade para destruir tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós vemos Deus dando para Adão e Eva tudo aquilo que eles precisavam e preservando-os de todo mal, de todo engano, queria destruir a eles e os planos de Deus para suas próprias vidas e a vida daqueles que viriam. E aí Satanás então aparece e fala para eles que ele é feio, ele tem um chifre grande, um garfo que vai espetá-los, e que eles deveriam ouvir ele porque na verdade ele era muito bonzinho. Não, ele aparece lá com palavras aparentemente suaves, e o que ele faz? Ele fala a verdade, mas com um teor de disfarce, com um teor de mentira. Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que estão aqui. E aí Eva rebate com a verdade da palavra de Deus. Não, Deus disse que a gente pode comer de todas, a gente só não pode comer de uma. E aí ele insiste nessa tentativa. Mas será que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer. Na verdade, vocês serão como Deus. E aí Adão começa a olhar, era atraente, era interessante, era agradável. Vocês percebem que a mentira de Satanás nem sempre ela vem de uma forma clara e absurda? E aí eu quero te levar, em nome do Senhor Jesus, a pensar nessas palavras. Quais são as mentiras, quais são as seduções, quais são os levantes, as intimidações de Satanás contra a sua vida, contra a tua história, contra tudo que Deus deseja construir ou reconstruir, que o diabo está distraindo, que o diabo está manipulando. Gente, vocês acham que as pessoas se levantaram contra o povo de Deus simplesmente por nada? Deus tinha planos, Deus tinha propósito de restaurar, de abençoar esse povo que já tinha desobedecido, que já estavam vendo um caos, uma desgraça por causa do seu pecado. Deus então vem com a graça, vem com a misericórdia, levanta o homem de Deus, capacita o homem de Deus, começa a reconstrução dos muros. Quantas intimidações surgiram, mas a gente acha que a gente vai estar com Deus, a gente vai orar, o modelo da oração do Pai Nosso, Deus me proteja, me livre de todo mal, amém? E acabou, né? Não, as intimidações vão continuar, os levantes vão continuar, e nós precisamos ser sábios. Eu te desafio a pensar e responder para mim. Da onde veio a sabedoria, a prudência de Neemias, que percebeu a astúcia do inimigo que se levantava contra ele? De diversas formas. No primeiro convite, vamos tomar um café? Alguém já te convidou para tomar um café e você caiu numa armadilha desgraçada? Alguém já se colocou como amigo na tua vida, mas na verdade era um inimigo? Mas agora eu quero te perguntar o contrário. Quantas vezes você chamou alguém para tomar um café
mas fez daquele café, de repente, uma fofoca, uma maledicência, e uma outra coisa e fez uma armadilha para alguém, ou prejudicou alguém. Quantas vezes nós fazemos isso para o outro? Porque nós somos humanos, pecadores, e a palavra é para nós, mas precisamos ter discernimento. No início do ano passado, não lembro exatamente, meio do ano passado, eu acho, na verdade, a Thalita perguntou para o Tomás algo sobre a escola. Tom, o que você aprendeu hoje? O Tom deu algumas informações que deixou a Thalita um pouco assustada. E aí, a gente estava almoçando e aquele almoço desceu meio que quadrado, né, entalando aqui, eu preocupado com aquilo que a escola tinha ensinado. E eu saí dali do almoço e já fui imediatamente conversar na escola, eu queria saber o que a escola estava ensinando. E aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, falei com a diretora falou com a professora e tudo mais, eu fiquei desesperado vendo quanto que o diabo entra dentro das nossas casas através de todos os meios e de todas as possibilidades. E aí então conversei ali e disse, olha, cabe a vocês estudarem juntamente com o Tomás e com as crianças que estão aqui, essa parte do ensino, cabe à família isso. Então não cruze essa linha porque isso não é correto. E se isso acontecer, eu vou voltar com outras ferramentas, com outros recursos. E aí, não, mas a gente não teve intenção, etc. Eu fico feliz com isso, fico feliz que nós podemos nos juntar e nos guardar para isso. Vocês conseguem perceber Neemias? Neemias não parou o projeto dele. Neemias, ele focou a palavra de Deus, ele focou aquilo que Deus tinha, ele foi e fez, mas com astúcia. Quanta falta de astúcia, quanta falta de sabedoria. Mas, de novo, eu te pergunto, da onde veio essa sabedoria, da onde veio essa astúcia? Quem permitiu que o Tomás dissesse exatamente aquilo que ele precisava dizer naquele dia? Tomás normalmente chega cansado da escola. Você tenta falar com ele, foi bom? Foi. Não foi? Não foi. E aí não fala mais nada além disso. Mas ele colocou as informações exclusivamente naquele dia. E quem permitiu que essas informações chegassem a nós? Deus. E Deus está querendo livrá-lo de armadilhas, de desgraças que Satanás deseja desconstruir o seu casamento, desconstruir a sua família, desconstruir a sua vida, desconstruir o seu relacionamento com Deus. Então, derrubando as muralhas de proteção, aonde Deus está no centro, onde a palavra é o centro, onde Deus é o centro, vira tudo uma bagunça, vira tudo uma desgraça. Quantas coisas o inimigo está falando no meu coração, está falando no seu coração, tirando a proteção de Deus, tirando o cuidado de Deus. Quero organizar com você aqui 3 áreas agora que eu acredito que resume esse capítulo. Supere a intimidação com astúcia. Supere a intimidação com astúcia. Do versículo 1 ao 4, nós vemos aqui os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, com essa astúcia desgraçada, maldosa, tentando desfazer a obra de Deus. Mas nós vemos também um Deus gracioso que nos mostra como nós devemos agir. Quero ler com você novamente o versículo 3. E por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Quantas vezes Deus está agindo, Deus está fazendo algo em nós e através de nós, e nós nos distraímos com o levante. Vocês viram quanto tempo Neemias gastou com o inimigo? Quanto tempo Neemias gastou com as tentativas de intimidação? Neemias se desesperou. E agora? O que vão pensar de mim? Meu Deus, eu não sou isso. Não, mas e se eu não falar com eles, o que eles vão falar de mim? E o que vai acontecer? Às vezes a gente fica assim, não fica? O inimigo se levanta, às vezes se levanta contra alguém dentro da nossa casa, às vezes se levanta no nosso próprio coração, às vezes se levanta dentro da igreja, às vezes se levanta na sociedade, na política, nos estudos, no lazer, e a gente fica aí. Mas o que ele fez? Eu estou executando um grande projeto. Por que eu vou descer? Que grande projeto é esse? É fazer a obra de Deus. É permitir que aquilo que Deus colocou no coração dele, ele faça. Ninguém para, independente do que dizem, independente de quantas vezes isso acontece. Eu estou executando um grande projeto. E eu fiquei pensando, quantas vezes alguém falou algo e eu estava servindo ao Senhor e eu me desestabilizei. E aí aquilo que a pessoa disse tornou-se o meu Deus. E eu passei a adorar aquela pessoa e aquilo que ela disse, em vez de adorar o Criador e Sustentador do Universo. E perdi o foco. Quantas coisas às vezes estão acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias, e nós não temos a mesma astúcia, a mesma intrepidez
que Deus deu a Neemias e oferece para mim e para você hoje, de nos levantarmos e falar, peraí, está acontecendo alguma coisa? Ok, então eu vou permanecer no foco, servindo ao Senhor, completando a obra do Senhor na minha vida e através da minha vida. Se necessário for desagradar a diretora, se necessário for desagradar a professora, se necessário for desagradar a minha esposa, o meu esposo, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, eu vou desagradar, mas daqui eu não desço, porque no projeto que eu estou, vale a pena ficar, porque esse projeto é do Senhor e ele não é meu. Quantas vezes nós estamos comprando essas brigas? Eu me entristeço profundamente porque eu vejo irmãos e irmãs se levantando nas mídias sociais, principalmente perto de período de política, falando contra as pessoas, desmoralizando, atacando, brigando uma contra as outras, endeusando umas pessoas, menosprezando outras, quando na verdade nós deveríamos ficar no nosso projeto. Eu estou aqui no meu projeto, e o meu projeto é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus, e daqui eu não vou sair, e daqui eu vou me manter. É interessante porque algumas pessoas levantam contra a política, por exemplo, verdades que precisam ser levantadas, mas levantam com desrespeito, levantam com ataques. Só que a mesma palavra de Deus que diz que nós devemos proclamar a palavra de Deus e não sair do nosso foco de obedecer a Deus e fazer a obra de Deus, também nos diz que nós devemos amar todos os seres humanos. Nos diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E vocês conseguem entender quais são os recursos de Deus diante das intimidações que Deus tem para nós com astúcia? Quando eu me rebaixo no nível daquele que está sem a palavra de Deus e sem o princípio da palavra de Deus, eu deixo de brilhar Deus. Não é que eu quero estar melhor ou maior porque eu sou melhor que o outro, porque Deus diz que eu devo considerar o outro superior a mim mesmo. Mas é porque Deus é maior que eu e maior que o outro, então eu considero o outro que é feito à imagem e semelhança de Deus. Que por mais deturpado e mais destruído que esteja a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa porque o pecado está fazendo, ainda é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e merece respeito, amor e consideração. É interessante que quando eu leio aqui o capítulo 6, e eu me deparo, e eu fico pensando se eu tivesse dado essa resposta, o que o Walter diria? Eu estou fazendo o trabalho de Deus, para de me atrapalhar, para de me encher as paciências, vai fazer alguma coisa produtiva, me dá tempo. Ou outras coisas que eu não quero dizer aqui no púlpito, mas que eu pensaria e sentiria, e muitas vezes você e eu também. Mas Deus nos ensina com prudência, nos colocarmos acima, não porque somos melhores, mas porque estamos executando um grande projeto. Não porque o projeto é meu, não porque a capacidade é minha, não porque o projeto é seu, não porque a capacidade é sua, mas porque a obra da reconstrução do caráter, da pessoa de Deus em nós, dos valores de Deus neste mundo, é dele, não nosso. E é ele quem promete que vai fazer, é o Senhor quem levantou Neemias, é o Senhor quem deu os recursos para Neemias. É o mesmo Deus que está nos chamando, é o mesmo Deus que está nos capacitando. Nós precisamos ter astúcia, nós precisamos ser sábios. 4 vezes, olha a insistência, 4 vezes, só até o versículo 4. Você tem tido astúcia, você tem dependido do Senhor, você tem ido ao Senhor, você tem tratado levantes, você tem tratado intimidações do inimigo contra você, de pessoas contra você, levantadas pelo inimigo, com astúcia, sabedoria e o poder da verdade da palavra de Deus como um todo? Ou você, não é justo isso, como pode fazer isso comigo? Comigo não! E aí então você esquece de todos os princípios da palavra de Deus que considera o ser humano e age nas suas forças, e age nas suas condições, e age do seu jeito. Ou você olha, não, eu sei o projeto que eu estou executando um grande projeto e não posso daqui sair. Por que parar a obra e ir me encontrar com vocês? É a gente não dar atenção, é a gente não gastar energia, é a gente não gastar tempo com aquilo que não é importante. Mas quantas vezes o inimigo manda a flecha inflamada para atingir o meu coração e o seu coração pecaminoso, e ao invés de nós pegarmos aquela flecha e então olharmos para ela e nos desviarmos dela e permanecermos no foco, nós pegamos todo o veneno daquela flecha com as nossas bocas, com a nossa língua, com as nossas atitudes e tentamos atirar essas flechas em Deus e todo mundo, nos esquecendo de que Deus é soberano e Ele permite cada uma das coisas. Vocês pararam para pensar que o Deus soberano de toda a história, o Deus de Israel, que levantou e capacitou Neemias e deu todos os recursos para Neemias fazer a obra, permitiu que os inimigos se levantassem?
Permitiu que os inimigos fizessem esses levantes de humilhação, de mentira, de intimidação? Por que será que Deus permite essas coisas? Já parou para pensar? Na minha vida eu sei. Meu coração orgulhoso precisa ser quebrantado. Muitas vezes eu sou independente de Deus e eu preciso lembrar que eu preciso dele. Muitas vezes eu estou fazendo a obra de Deus em nome de Deus, mas para mim, não para Deus. Para o meu orgulho, para a minha arrogância, para a minha autossatisfação. Mas Deus, em sua graça, levanta uns bons inimigos para me mostrar quem Ele é e revelar o meu coração. E então, mostrando o meu coração e a minha feiura, me limpar, me purificar e me transformar. E me dar a graça de ser alguém capacitado como aqui Neemias foi. E dizer então, os levantes estão acontecendo. Às vezes dentro de casa, às vezes dentro da igreja, na sociedade, nos ambientes todos que a gente convive. Mas tá bom, Senhor, molda-me, capacita-me, transforma-me. Jesus foi entregue ao madeiro. Como o quê? Como um bode gritando? Como um cavalo dando coice? Não, como um cordeiro mudo entregue ao Calvário para tomar o meu lugar e o seu lugar de condenados. Vocês percebem o convite de Deus para que com astúcia nós venhamos lembrar quem nós somos em Deus? Quem Deus é, quem eu sou nele, quem o outro é. E então com astúcia, com sabedoria, eu não gasto tempo com fofoca. Fofoca que vem, o texto fala claramente sobre isso e a gente já vai para essa parte aqui. Eu não gasto tempo com maledicência, eu não gasto tempo com mentira, eu não gasto tempo com afronta que se levanta contra mim. Afinal de contas, o que eu mereço mesmo? Alguém pode me dizer o que a gente merece? Sem Cristo, o que a gente merece? Oi? Vamos corar, gente. Eu sei que está frio, mas o pessoal está tão quietinho que parece que está todo mundo dormindo hoje por causa do frio, né? O que a gente é sem Cristo? O que a gente merece sem Cristo, gente? Eu quase ouvi, mas nós temos um seminarista na igreja agora. Seminarista, o que nós somos? O que nós somos sem a graça de Cristo? Cadê você, Lê? Você está por aqui, né, ali? O que nós somos? O que nós merecemos? Condenação. Obrigado. Mas quando a intimidação surge, quando levantes acontece lá dentro da sua casa, só as esposas que se levantam contra nós, né, homens? Nós não fazemos isso, mas as esposas, né? Os filhos, então, brincadeiras à parte. Quando o levante acontece dentro de casa, com o cônjuge, com o filho, dentro da igreja, enfim, qualquer ambiente, nós estamos nos lembrando que o que a gente merece é só a condenação sem Jesus, mas que o mesmo Jesus que ofereceu perdão e restauração, dignidade, valor para mim, também oferece para o outro, também dignifica o outro, que precisa da graça, precisa do amor, tanto quanto eu. É disso que Deus está nos dizendo. Então, diante das batalhas, diante de toda a intimidação, nós precisamos lembrar quem Deus é. Nós precisamos lembrar quem nós somos e quem o outro é. E diante desses aspectos, Deus nos molda e a obra do Senhor continua acontecendo na vida de cada um de nós e através da vida de cada um de nós. Supere a intimidação, é o convite de Deus, é o convite da palavra de Deus para mim e para você, nos convidando a ficar atentos, a olhar para todo o processo que Deus está desenvolvendo em tudo isso. É um convite que Deus tem para nós. Olha só o que Mateus, capítulo 10, versículo 16, sempre que a gente lê o Antigo Testamento, é legal a gente pegar os princípios, os ensinamentos e fazer também, pode voltar ainda, pode deixar só no primeiro ponto, por enquanto, por favor. Fazer um contraponto junto, né, e eles vão se completando. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles se somam. Mateus 10, 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem falou isso? Lá em Mateus? Jesus. Então, quando Jesus ele dá a missão de propagarmos a palavra de Deus, o Evangelho, para um mundo caído, ele está nos dizendo, ei, atenta, Walter, acorda! Existem estratégias satânicas, por onde você passar e onde você estiver, acorda, atente-se. No seu coração, no coração do outro, a luta, a batalha o tempo todo. Eu estou os enviando como ovelhas entre lobos. Cuidado, seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Mas como alcançar essa prudência? Como alcançar esta astúcia? Como ser simples ao mesmo tempo de amar, de considerar, de valorizar? Como?
dependentes de Deus. Vocês conseguem perceber a quantidade de vezes que esse livro mostra-nos Neemias orando e pedindo ajuda ao Senhor? Neemias não caminhou sozinho, Neemias não agiu no seu ímpeto, na sua ira. Hoje, está na moda, eu sou assim. Esse dia estava com uma pessoa, eu sou de 2 nacionalidades. Eu nem vou tentar falar, uma era espanhola, que eu lembrei que a minha bisavó também é espanhola, e a outra, quais são as nacionalidades que é mais assim, impulsiva, agitada? Espanhola e? Italiana, verdade. Eu também, sou essa mistura dos dois. E aí, como que a gente vai agir? Mas nós temos uma nacionalidade ainda maior do que estas. Nós somos cidadãos do céu, remidos em Cristo Jesus, que nos convida a agir e reagir de uma forma diferente. Então, dependentes de Deus, teremos a astúcia e também a simplicidade que precisamos para enfrentar todo o levante do inimigo. O quanto você tem orado e buscado sobre o poder de Deus, a direção de Deus diante de tudo aquilo que se levanta contra a obra de Deus na sua vida e através da sua vida? Quantas acusações, intimidações, fofocas, injustiça você tem sofrido e você tem ido aos pés da cruz e dito: Senhor, eu estou chateado porque eu amo mais o meu nome do que o seu. Deus, eu estou triste porque eu me amo tanto e ver alguém me maltratando me dói muito. E agora eu preciso resolver esse meu pecado com o Senhor, mas também a afronta que estou sofrendo. Me ajuda, coloca ordem, me conforta, me ajuda a focar a tua obra, me ajuda a focar aquilo que o Senhor está fazendo, não eu, não a minha dor, não os meus sentimentos, mas a tua obra. Só o Senhor é digno, só o Senhor merece toda a dignidade. O que você e o que eu podemos fazer hoje para estarmos mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo de Deus, e então mais capacitados, cheios de sabedoria e astúcia, podemos enfrentar todo o levante de Deus que se levanta contra as nossas vidas, contra os nossos casamentos, contra os nossos filhos, contra os nossos lares, contra a igreja de Jesus Cristo, contra a nossa sociedade. O que você e eu podemos fazer mais hoje para enfrentar tudo isso? O segundo ponto, supere a acusação fixando o seu olhar no alvo, fixando o seu olhar no alvo. Aqui o versículo 5 nos fala que na 5ª vez, de novo Sanbalate mandou um dos homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta. Esse conceito de carta aberta é mais ou menos aquele conceito que a palavra de Deus vai deixar bem clara para nós aqui. Me disseram, estão dizendo, dizem que, mas ninguém dá nome aos bois. Alguém já fez isso? Quem nunca fez, levanta a mão. Quando você quer ganhar Ibope, você chega lá para algum líder, sei lá, na escola, no trabalho. Estão dizendo que essa mudança aqui no trabalho não é muito boa não. Na verdade, aquilo que era antes era melhor. Disseram, dizem. Quem dizem? Quem disseram? Várias pessoas. Muitos estão falando. Vários. Vários quem? Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Olha o próximo versículo, assustador. Dizem entre as nações, e aí um pouquinho mais abaixo do versículo, além disso, conforme dizem, supere acusações fixando no alvo. As pessoas vão dizer muitas coisas. O diabo vai falar muita coisa no seu coração. Através das suas emoções vão dizer muitas coisas. Seus sentimentos deturpados e destruídos por causa do pecado dirão muita coisa. Mas como cidadãos do céu, restaurados em Cristo Jesus, nós não merecemos mais a condenação. Nós merecemos a salvação. Nós merecemos o perdão, nós merecemos todos os privilégios do reino de Deus, de um Deus que constrói, de um Deus que restaura em nós e através de nós. Mas nós precisamos ter sabedoria, supere as acusações fixando o alvo. Porque se você olhar para a fofoca, se você olhar para a injustiça que você está sofrendo, para a dor que você está sofrendo, por sentimento tolo pecaminoso que é dirigido por algo contrário à palavra de Deus, por afeições distorcidas e deturpadas pelo pecado, você será destruído, você destruirá as pessoas que estão à sua volta, você destruirá a obra do Senhor. Mas Deus, em sua rica graça,
nos convida a termos todas as áreas nas nossas vidas remidas, até mesmo os seus sentimentos, até mesmo as suas vontades, até mesmo os seus desejos. Independente da bagunça e da mistura que você foi criado, da nacionalidade que você faz parte, Deus me convida, Deus te convida a superar qualquer tipo de acusação. Porque quando o alvo é Cristo, quando o alvo é a obra de Cristo, acusações vêm, mas elas não vêm contra mim. Elas vêm contra o autor e consumador de toda a vida. E então eu devolvo diante dele em oração, porque ele é quem tem poder para agir com tudo isso. Purificando o coração do acusador e quem sabe salvando. Purificando o coração do acusado, quem sabe, e transformando. Mas a obra de Deus continuando. Teve uma vez que um pastor, amigo meu, me falou algo e eu tive vontade de brigar com ele naquela hora. Eu estava contando uma situação, na época era pastor de adolescentes, e uma mãe se levantou contra mim falando um monte de besteira, e no geral ela não tinha ido buscar o filho dela na hora que deveria, e ela foi buscar 3 horas depois. E aí vocês imaginam a situação todas que aconteceram ali, né? Mas a mãe falou um monte de besteira para mim, falou um monte de besteira para os outros, e aí eu cheio de um coração inflamado, orgulhoso, cheio de mim, preocupado nem aí com a obra de Deus, tô nem aí, Deus, tô nem aí, mas eu sou bom, eu preciso ser preservado, meu nome precisa ser preservado. Afinal eu fiz tudo certo, eu fiz tudo que eu devia e muito mais, essa mulher ainda vem me acusar. E aí esse pastor amigo meu disse, Walter, deixa eu te lembrar uma coisa. Primeiro que essa mulher não está brigando contra você. Ela está brigando contra o que ela quer. Ela está brigando contra ela mesma. E aquilo que não aconteceu do jeito que ela quer que aconteça. Então a briga dela não é contra você. Lembre-se disso. Segunda coisa, você está preocupado com o quê e por quê? Vai falar, vamos parar essa conversa, né? Está ficando difícil demais para mim. Supere as acusações, fixando o seu olhar no alvo. Disseram, muitos estão falando, carta aberta, que está todo mundo falando, mas ninguém fala com quem devia, mas fala de quem não devia. Não gaste tempo com isso, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Há um rei em Judá, o final do versículo 7 está nos dizendo, ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Quantas vezes você foi acusado, e as pessoas já distorceram as situações de forma a te prejudicar, e a dizer, eu vou falar, viu? Às vezes as pessoas não falam direto, mas conduz as circunstâncias malignamente, diabolicamente. Você também faz isso, eu também faço isso, para destruir. Mas Deus, em sua graça, vem nos dizer algo diferente. Neemias, diante dessa situação de afronta, ele reconheceu a fonte da oposição e colocou a sua confiança em Deus, mantendo o foco em sua missão. Tem alguém aqui se perdendo em sua missão? Tem alguém aqui se perdendo no porquê o Deus soberano levanta sobre você o que tem levantado? Lembre-se, toda a história é regida por um Deus. A história do povo de Israel é regida por um único Deus, sustentador do universo. A sua história é minha também. Dependentes de Deus, podemos usar as tentativas de acusações e intimidações para purificar as nossas motivações e servir melhor a Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus e aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Supere acusações respondendo com firmeza e determinação divina. Quando a gente passa do versículo 10 em diante, você precisa lembrar de todos os versículos que estão anteriores e não se esquecer de uma coisa. O foco aqui é o quê? A obra de quem? A obra do Senhor não é minha, não sou eu, é a obra do Senhor. Eu não sou tão importante assim. O mais importante é o Senhor, o mais importante é o outro. Eu fico para depois. Eu sou o segundo, eu sou o terceiro, você é o segundo, você é o terceiro. Se a gente lê a palavra de Deus aqui, a gente começa a entender claramente que seja qual for o levante, qual for a situação, quando com firmeza na palavra de Deus e no foco que Deus nos chamou para fazer, nós mantemos o foco nele, na obra, as coisas que se levantam não consumirão o nosso tempo. As coisas que se levantam não nos tirarão do foco. Quem aqui em sua casa já viveu algo mais ou menos como eu vivo? Muitas vezes. De repente eu falo uma coisa para a Thalita com amor, e a Thalita responde o contrário, ou o oposto. De repente, a Thalita fala uma coisa com graça e amor, mas eu revido. Mas vou usar o meu exemplo para quando ela falha, porque eu quero mostrar a segunda parte da minha falha, que é pior do que a primeira, quando ela falha primeiro.
E eu sei lá, estou tentando ajudar com alguma coisa, eu estou dando uma sugestão para facilitar a vida dela, numa coisa ou outra, uma coisa do dia a dia. E aí eu falo e levo uma patada, levo um coice. E aí o que eu deveria fazer? Estou dando esse exemplo porque o texto bíblico está nos dizendo disso em nossas lutas, em nossas batalhas, na obra do Senhor. Tem obra maior do que a do Senhor dentro da sua própria casa, o seu casamento, seu relacionamento com os seus filhos, depois o nosso relacionamento com a igreja, com a sociedade? Não tem. É uma coisa vinculada com a outra. E aí quando eu levo uma patada, eu já dou 2 coices na Thalita. E aí o que eu estou fazendo? Estou preocupado com a obra do Senhor? Estou determinado, com firmeza, divina ou valteriana? Aquilo que tem se levantado contra você, contra a sua história, contra a obra de Deus, o Senhor está te chamando para lutar com firmeza e determinação divina. Eu posso lutar, eu posso me levantar, aliás, eu devo lutar e eu devo me levantar, mas com as ferramentas do Senhor, com os recursos do Senhor. É interessante porque eu não vejo Neemias aqui entrando numa discussão. Neemias não entra num ringue de quem pode mais, de quem vai ganhar ou de quem vai perder. Neemias sempre repete a mesma coisa: estou fazendo uma grande obra e dela não vou me perder. Eu também passo por aconselhamento bíblico, a Thalita também, não são só os pastores que aconselham, mas nós também nos aconselhamos, cuidamos uns dos outros. E no aconselhamento bíblico, uma de tantas vezes que eu e a Thalita já fomos acompanhados e abençoados com a palavra de Deus, eu ouvi de um dos conselheiros que me abençoou, dizendo: Walter, independente do que a Thalita fizer, falar, agir e reagir, suas atitudes não são justificadas se você pecar. Se você estiver no alvo do Senhor, na obra do Senhor, e se você focar isso com o seu procedimento no tempo do Senhor, quando o Senhor já tiver moldado o seu coração, sua dependência, sua humildade, seu orgulho, enfim, os extremos, aí então o Senhor vai agir nela. Mas você não pode justificar o seu pecado em cima de como ela fez. E vice-versa para a Thalita, para mim também, é claro. Só estou aplicando aqui os nossos, primeiro para vocês lembrar que nós somos iguaizinhos vocês, mas nós somos transformados pela palavra. Nós somos guiados pela palavra, e essa palavra vai nos transformando. Eu quero levantar com vocês algumas aplicações, algumas sugestões, e então nós já vamos para as nossas conclusões aqui. Quais são as questões, quais são os assuntos, quais são as situações que estão acontecendo em ambientes políticos, estudantis, de mídias, na nossa sociedade, na nossa igreja, nos ambientes onde nós estamos envolvidos, que nós estamos nos perdendo com tudo isso que nós ouvimos aqui? Será que nós estamos dedicados nos princípios do Senhor para a reconstrução de uma vida que restaura a imagem e a semelhança de Deus em nós? A imagem e a semelhança de Deus em nós começou a ser perdida lá em Gênesis, a partir do capítulo 2, capítulo 3, quando Adão e Eva começam a dialogar com a mentira, começam a dialogar com aquilo que não é verdade da palavra de Deus. E então o caos entra e a desgraça entra dentro de nós, nas nossas vidas, consequentemente casamento, relacionamentos, enfim, todos os lugares. Mas o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus para rebater essas mentiras e sermos restaurados? Nós estamos de braços cruzados, nós batemos de frente de um nível mais medíocre e de um nível mais chulo, de um nível mais pecaminoso do que aquele que está pecando, ou a gente se levanta com a palavra de Deus: estou em uma grande obra. Quando o seu esposo se levantar e falar algo errado para você, você continua em oração: Deus, o Senhor merece o meu louvor, o Senhor merece a minha palavra certa, o Senhor merece a minha palavra correta. E o esposo a mesma coisa, os filhos aos pais. Às vezes os pais dizem para os filhos, né? Tem alguns aqui novinhos, às vezes a gente responde para vocês de uma forma mais grossa, mais deseducada, mais irada. Às vezes vocês respondem para a gente. Mas nessa hora o que a gente pode fazer? Independente do que o outro está fazendo, eu sou filho de Deus e tenho em mim o caráter de Deus, e eu posso reagir da forma que Deus me chamou para construir e restaurar. Amém? É o convite de Deus. Meus irmãos, nós precisamos olhar para todas essas situações e lembrar que nós temos um alvo e não nos perdermos em nada mais. E eu quero te desafiar então. Quero contar rapidamente aqui que eu conheci um jovem, e esse jovem um jovem escritor de grande proeminência, e ele ocupava a cadeira de uma das academias de letra do nosso país, e ele já havia escrito
alguns livros, e depois ele assumiu essa cadeira e tudo mais, enfim. Com 27 anos de idade, ele está sofrendo alguns processos judiciais, ele perdeu o seu emprego e ele está vivendo uma situação muito caótica. Porque em um dos seus antigos livros ele escreveu sobre Gênesis. E lá no livro de Gênesis ele escreveu explicando um versículo de Gênesis 1:26, que inclusive o Tomás já tem decorado. E ele diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Homem e mulher os criou. E então ele explica o que significa isso, e que só existem 2 gêneros, homem e mulher. E por ensinar a palavra de Deus em um livro, que inclusive ele nunca ensinou isso dentro da Academia de Letras ou qualquer outra coisa, hoje ele sofre processos. E eu poderia começar dizendo para vocês vários outros casos que eu tenho de amigos, de pessoas que estão pregando a verdade da palavra de Deus, mas o inimigo incansável se levanta contra as nossas vidas. E então a gente olha, ó céus, ó Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse e agora eu não faço nada? Não, a gente continua e está tudo bem, porque o nosso foco é a obra do Senhor. A gente pode perder muita coisa neste mundo, por gente cheia do pecado dentro da igreja que se levanta contra nós, por gente dentro da nossa casa. E agora vamos colocar, a gente pode fazer muita gente perder muita coisa dentro da igreja, muita coisa dentro da nossa casa, mas está tudo bem, porque Jesus já nos perdoou, já nos limpou, já nos transformou. E o perdão que eu mereço em Cristo é o perdão que você merece e vice-versa. Então eu foco a obra do Senhor e Deus continua fazendo a obra. Diante de ameaças e falsas acusações, Neemias permaneceu inabalável, focado no Senhor. Ele confiou em Deus, ele encontrou força para resistir à intimidação. Ao invés de ceder ao medo, ele orou fervorosamente, pedindo a Deus que fortalecesse as suas mãos. Ore, 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 busque ao Senhor, ele deseja fortalecê-lo, ele deseja cuidar de você. Independente do que você está sofrendo, mantenha o foco, haja corretamente, produza fruto do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, e Deus completará a sua obra. No final, os muros foram construídos em tempo recorde e a obra de Deus prevaleceu sobre as tentativas de intimidação. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. O muro foi reconstruído e estava tudo pronto. E a intimidação acabou? Não, a intimidação continuou. Porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Talvez você esteja sofrendo perseguição no seu trabalho porque você é cristão. Talvez você enfrente oposição e dificuldade dentro do seu lar quando você decide obedecer a palavra de Deus, mesmo tendo outros cristãos dentro da tua casa ou talvez não cristãos. Seja qual for o levante, seja qual for a intimidação, seja qual for a situação, em Deus você pode superar. Você pode permitir o Senhor purificar as suas motivações, confiando nele, focando a sua obra e o seu reino. A obra será concluída. Qual obra você tem desejado? Com o nosso foco no Senhor, a obra de Deus será concluída, a vontade de Deus será realizada e os nossos corações serão purificados, restaurados e moldados. As intimidações, fofocas, injustiças, mentiras que se levantam contra nós não podem parar a obra de Deus. Você ouviu o que eu disse? As acusações, as intimidações, as fofocas, as injustiças, as mentiras não podem parar a obra de Deus na minha e na sua vida. Glorificado seja o nosso Deus, soberano que sustenta o universo e cuida das nossas vidas. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, vai se concluir, porque quem faz é Ele. E o que não acontecer é porque Deus está colocando ordem no meio do caos do seu coração e do meu coração. E quando Ele colocar, talvez Ele vai continuar essa obra de forma mais e mais profunda. Ainda encerrando, assim como Neemias enfrentou a oposição e reconstruiu os muros de Jerusalém, Deus também está enfrentando gigantes do seu próprio coração que se levanta contra a vontade de Deus, ou de qualquer pessoa que está à sua volta. Enfrente tudo isso, dependente do Senhor, seja em casa, no trabalho, na escola, no lazer, na política, sempre cheio do Espírito, para que o Senhor realize aquilo que Ele deseja. Nem Neemias, nem você, nem eu, nem nenhum inimigo, ninguém, nada, pode impedir as mãos de Deus e a obra de Deus, mas graças a Deus em Cristo Jesus fomos alcançados e em meio ao nosso caos, Ele nos chama a restauração, a reconstrução. Tem alguém destruído aí? Tem alguém deformado aí? Sua vida está difícil, sua história está difícil?
o Deus de toda a glória coordena cada detalhe, te ama e te convida a focar e ser trabalhado por Ele. Nós já vimos todas essas verdades aqui, eu quero concluir com vocês. Lá no PowerPoint nós temos algumas aplicações rápidas e também uma oração para a gente fazer. Foque a obra de Deus, não acusações ou no acusador. Foque a obra de Deus, não acusações no acusador. Não gaste tempo com conversas vazias, maledicências e fofocas. Seja quando você é tentado a ser o fofoqueiro maledicente ou quando você sofre isso. Não gaste tempo, continue a obra. Continue a obra, não vou descer daqui. Estou em uma obra grandiosa. Foque em conhecer e fazer a vontade de Deus. Foque o reino de Deus. E então supere intimidações confiando em Deus. Desconsidere acusações e mentiras, focando em Deus, em sua obra restauradora. Amém? Vocês podem ler essa frase para a gente terminar juntos? 1, 2, 3 e... Supere intimidações confiando em Deus. Desconsidere acusações e mentiras, focando em Deus, sua obra restauradora. Amém, amém. Vamos orar. Vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus. É bem possível que você tenha alguns pedidos aí. Eu também recebi alguns aqui. E nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele fará. Eu quero te dar um minutinho para você e Deus orar agora. Se você quiser orar com quem está do seu lado, pode orar também. Se você quiser orar sozinho, mas eu quero te dar um minuto para você orar e falar com Deus sobre tudo que Deus está te convidando, o que Deus já falou com você e o que Ele está te chamando a orar. Amém? Daqui a pouco eu oro com vocês também. Senhor, nós precisamos desesperadamente da intervenção do Senhor. É tão fácil nós perdermos o foco, é tão fácil nós focarmos no nosso eu, a nossa justiça própria, o que eu tenho eu deixo de ter, o que eu mereço eu deixo de merecer, e nos esquecemos que a única coisa que nós merecemos sem o Senhor é a condenação. Mas obrigado pela salvação possível em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui que vive atribulado, que vive o caos em sua própria vida, em volta da sua vida, e ainda não confiou a vida no Senhor, que a mesa que celebramos aqui da sua morte e ressurreição convide essa vida a encontrar a esperança da reconfiguração e restauração em Ti, em nome de Jesus. Nós também Te suplicamos, ó Deus, que nós, que já nos encontramos com o Senhor, que já temos a redenção, o perdão dos nossos pecados em Ti, nós não venhamos caminhar, ó Deus, norteados pelo que sentimos, pelos que desejamos, pelas justiças ou injustiças mediante o que dizemos, mas sim pelo que a Tua palavra diz. Nos ajude cada um de nós, todos na situação que estamos, encontrados no Senhor, lutarmos pelo Teu reino, lutarmos por Tua obra, lutarmos por aquilo que o Senhor deseja continuar fazendo em nós e através de nós, em casa, na igreja e na sociedade. Ah, Deus, tenha misericórdia porque em todos os ambientes onde nós estamos inseridos se levanta tanta gente contrária à Tua palavra, contrária à Tua verdade, destruindo a obra do Senhor em nós e nas nossas vidas. Tenha misericórdia, nos ajude a focar o Senhor, dependentes do Senhor, cheios de sabedoria, de discernimentos e de fruto do Teu Santo Espírito. Agimos realmente contra toda a obra de Satanás, e sermos instrumentos do Senhor como o Senhor levantou a vida de Neemias, que sejamos Neemias em nossos lares, na nossa sociedade, na nossa igreja, em todos os lugares que forem possíveis, em nome de Jesus. Olha também, Pai, para esses que se encontram doentes, acidentados, em uma situação necessitada da graça, da ação sobrenatural do Senhor, que ali a salvação do Senhor seja desenvolvida naqueles que já Te têm, e alcance aqueles que ainda não têm ao Senhor, que o consolo, o recurso sobrenatural do Senhor traga cura, traga o levantar, em nome de Jesus. Nós nos juntamos, ó Deus, com a Suzane para louvar ao Senhor por sua preciosa vida, para agradecer ao Senhor pela vida dela, mas também pela vida de cada um de nós, porque Tu és o doador da nossa vida, o sustentador de nossas vidas. Obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus. Nós também aqui nos colocamos junto com o Natanael e a Sandra. Abençoa os Teus servos, ó Deus, abençoe cada detalhe dessa viagem, o tempo ali com os Seus filhos, que a graça e a misericórdia do Senhor abençoe de forma sobrenatural
que eles possam voltar encharcados do Teu Santo Espírito para continuar somando e agregando ao Teu reino, à Tua igreja, as nossas vidas em nome de Jesus. Seja, Deus, com aqueles pedidos que estão em nossos corações, aqueles que às vezes nos falta força até para orar e colocar em palavras organizadas, mas que nós suspiramos diante do Senhor pedindo milagre. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Ouça, Senhor, cada um de nós que estamos aqui em pé diante do Senhor, na verdade dizendo: Senhor, olha para nós, olha para as nossas necessidades, olha para as nossas vidas, intervém em nossas histórias. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, dirige as nossas vidas, cura-nos, restaura-nos, liberta-nos, como somente o Senhor pode fazer. Alcança alcança essa que nós estamos apresentando diante do Senhor agora, alcança essa área no nosso coração que nós somos impossibilitados de mudar, alcança essa área, Deus, em nós e através de nós. Em nome de Jesus, opere a Tua obra em nós, completa a Tua obra em nós e através de nós, faça milagres como somente o Senhor pode fazer. Deus, Tu sabes quantas batalhas, quantas lutas espirituais acontecem em nossas vidas, aqui enquanto nós cultuamos ao Senhor. Desfaça toda a obra do inimigo, estabeleça mais de quem o Senhor é em nós e através de nós. Nós precisamos do Senhor, e nós nem sabemos clamar. Aumenta a nossa fé, dirija-nos, conduza, socorra-nos, no ponto e na área onde nós precisamos, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, amém.